E aí, beleza? Antigamente as cegonhas viviam na Montanha das Cegonhas. Essas cegonhas tinham um trabalho especial: entregar bebês para famílias ao redor do mundo usando cestos de pano. Não era um trabalho fácil, pois às vezes os bebês se mexiam muito durante a viagem e um dia um quase se perdeu. Com o tempo, o trabalho das cegonhas mudou. Agora elas trabalham para uma empresa chamada Corner Store e entregam pacotes em vez de bebês. Uma das cegonhas que trabalha nessa empresa se chama Junior. E depois de finalizar uma entrega, o colega de Junior avisa que o CEO da empresa, Rocha, quer vê-lo. Quando Junior foi à sala do chefe, Rocha estava lá segurando um pássaro. Lá ele disse a Junior que ele estava fazendo um ótimo trabalho e que seria promovido a presidente da empresa. Com a promoção, Rocha mostrou a Junior uma foto de uma jovem chamada Tulipa e pediu para ele ajudar a levar ela de volta ao mundo humano. Há 18 anos, uma cegonha chamada Jasper deveria ter entregue Tulipa para seus pais, mas quando a lâmpada com o endereço dos pais dela quebrou, as outras cegonhas não conseguiram encontrá-los. Esse acidente fez com que todas as cegonhas parassem de entregar bebês, e ninguém sabe onde Jasper está agora. Tulipa foi criada pelas cegonhas e acabou trabalhando para a empresa de Rocha. No entanto, ela não estava indo bem no trabalho e estava fazendo a empresa perder dinheiro. Então Rocha decidiu demiti-la para evitar mais problemas. Após receber a ordem do chefe, Júnior foi até Tulipa e seus amigos animais. Eles estavam tentando voar com um foguete que Tulipa fez, mas o foguete saiu de controle, porque uma galinha o ativou com muita força. O foguete atingiu Tulipa e os outros, fazendo-os cair. Felizmente, Júnior voou para salvá-los, mesmo que o foguete de Tulipa tenha causado um incêndio no escritório de envio. Embora Júnior devesse demitir Tulipa pelo erro, ele não conseguiu. Em vez disso, ele disse a ela que seria transferida para a divisão de entrega de correio, que não estava ativa há algum tempo. Tulipa ficou empolgada e aceitou o novo emprego. Mas depois de se mudar para o novo prédio, ela ficou entediada, porque não havia trabalho para ela. Para passar o tempo, ela começou a falar sozinha enquanto esperava algo para fazer. Em seguida, conhecemos Nate Gardner, um garoto que passa muito tempo brincando com seus brinquedos, porque seus pais, Henry e Sarah, estão sempre ocupados com o trabalho e não dão muita atenção a ele. Um dia, enquanto estava no carro com seus pais, Nate vê 3 irmãos se divertindo juntos e deseja ter um irmão mais novo para lhe fazer companhia. Mas quando ele pede aos pais um irmãozinho, eles ignoram o pedido, o que deixa Nate triste. Em casa, sentindo-se solitário e ignorado pelos pais, Nate se esgueira para o sótão e encontra um folheto da empresa de entrega das cegonhas, uma empresa que entrega bebês. Naquele momento, ele decide secretamente pedir um irmãozinho para si mesmo, fingindo que são seus pais que fizeram o pedido. Ele escreve uma carta e a envia, esperando que um irmãozinho chegue em breve. No dia seguinte, Tulipa recebe a carta de Nate e fica animada por finalmente ter algo para fazer. Enquanto isso, Rocha, o CEO da Corner Store, está ocupado jogando golfe com seu pássaro de estimação. Nesse momento, Junior fica assustado quando vê Tulipa na tela do computador e desconecta rapidamente o cabo, para que Rocha não saiba que ele não demitiu Tulipa como foi ordenado. Tentando agir com calma, Junior finge que nada aconteceu na frente de Rocha. Logo depois, Junior corre até o quarto de Tulipa, onde ela estava prestes a inserir a carta de Nate na máquina de fazer bebês. Ele tentou impedi-la, explicando que a carta não deveria ir para a máquina, mas Tulipa não ouviu e colocou a carta mesmo assim, iniciando o processo para fazer o bebê que Nate pediu. Junior entrou em pânico e tentou desligar a máquina, se machucando no processo. Depois de conseguir desligá-la, ele mandou Tulipa sair da sala, mas para sua surpresa, o processo de fazer o bebê estava completo e um tubo contendo um bebê apareceu. Naquele momento, Junior ficou preocupado porque não queria que ninguém descobrisse que a máquina tinha sido ligada novamente. Naquela hora, Pombo Luke, que está sempre causando problemas, entra no elevador onde os dois estavam, fazendo Junior e Tulipa esconderem o tubo com o bebê dentro. Depois que Pombo Luke sai, Junior planeja entregar o bebê no endereço da carta, mas como sua asa está quebrada, ele não pode voar. Então decidem usar um avião que Tulipa fez. Logo depois, eles começam a jornada para a casa de Nate, sem saber que Jasper os está seguindo, porque quer encontrar Tulipa, o bebê que ele deveria ter entregue no passado. Enquanto isso, na casa de Nate, ele está trabalhando
brincando em algo no quintal, enquanto seus pais estão ocupados com o trabalho. Pouco depois, seu pai, Henry, vem ver o que Nate está fazendo lá. Nate mostra a ele o folheto de pedido de bebê que encontrou e explica que quer um irmãozinho. Henry tenta dizer a Nate que entregas de bebês não acontecem mais, mas Nate não escuta muito bem. Ele pede ao pai para voltar ao trabalho, dizendo que está acostumado a fazer as coisas sozinho. Por outro lado, Pombo Luke, que ficou desconfiado do comportamento de Júnior e Tulipa, voltou ao escritório de Tulipa e encontrou o pó de bebê. Então, ela decide procurar o paradeiro de Júnior usando seu pequeno avião. Enquanto Júnior e Tulipa continuavam a jornada, Tulipa queria dar um nome ao bebê, mas Júnior a impediu. Nesse momento, Tulipa continuou fazendo perguntas e Júnior quase a derrubou do avião, mas a salvou a tempo. Logo depois, o bebê começou a chorar, então Tulipa deixou os controles para verificar o bebê na parte de trás do avião. Isso fez o avião cair em uma montanha nevada. Tulipa e Júnior discutiram e se culparam, mas logo perceberam que o bebê estava ileso. Por causa disso, Júnior decidiu levar o bebê sozinho e deixar Tulipa, que ele acreditava estar sempre causando problemas. Durante a jornada, Júnior, que estava viajando a pé por causa de seu braço quebrado, enfrentou uma tempestade de neve e foi atacado por uma matilha de lobos. De repente, ele desmaiou e acordou para se encontrar com Tulipa, capturados pelos lobos, com o bebê prestes a se tornar o jantar deles. Quando um dos lobos se aproximou do bebê, outro interveio, e eles acabaram brincando com o bebê em vez de comê-lo, encantados com seu riso. Da mesma forma, Tulipa começou a bater em Júnior e os lobos, felizes com suas ações que fizeram o bebê rir, os deixaram ir e até os usaram como entretenimento. Naquele momento, Tulipa aproveitou a chance para acertar um dos lobos e pegou o bebê junto com Júnior, correndo por uma ponte de madeira. No final da ponte, Tulipa e Júnior a cortaram para impedir os lobos, mas os lobos os surpreenderam, formando uma ponte com seus próprios corpos para persegui-los. Nesse momento, Tulipa e Júnior continuaram correndo até caírem em um rio subterrâneo. Eles escaparam usando um pequeno barco, mas os lobos se transformaram em barcos e submarinos para persegui-los. Depois de saírem do rio, Tulipa e Júnior correram para o avião com o bebê, transformando-o em um barco para cruzar um rio enquanto os lobos tentavam imitá-los, mas acabaram caindo na água, já que não podiam voar. Enquanto isso, de volta à casa da família Gardner, Sarah notou que seu marido ainda estava fora. Logo depois, ela saiu e o encontrou brincando com Nate no telhado. Quando Sarah perguntou o que estavam fazendo, Henry a convidou para se juntar a eles, percebendo que não tinham passado muito tempo juntos como família, então todos trabalharam juntos para construir uma pequena pista de avião no telhado. Por outro lado, o bebê, ainda na jornada com Tulipa e Júnior, ficou inquieto. Naquele momento, Júnior tentou acalmar o bebê cantando uma canção. Quando chegaram à margem do rio, Júnior propositalmente furou o barco para que pudessem passar a noite ali. Enquanto isso, Pombo Luke chegou ao local do acidente do avião de Tulipa e estava perguntando aos animais da área se tinham visto ela e os outros. À noite, Júnior e Tulipa fizeram uma fogueira e uma cama para o bebê, que agora se chamava Joia do Destino. Naquele momento, Júnior disse a Tulipa que iria ao porto no dia seguinte para arrumar as coisas para a joia. Enquanto trançava as penas de Júnior, Tulipa compartilhou seu plano de procurar seus pais, cujo endereço ela não conhecia porque a lâmpada de entrega estava quebrada. Ela só tinha um fragmento que transformou em um colar. Tulipa não queria que Joia sofresse como ela, crescendo sem conhecer seus pais. Tocado pela honestidade dela, Júnior permitiu que ela nomeasse o bebê. Durante a noite, Joia começou a chorar e Júnior e Tulipa tentaram acalmá-la em seu estado sonolento, sem saber que Pombo Luke os havia encontrado e relatado sua localização para a rocha. Na manhã seguinte, Tulipa e Júnior continuaram sua jornada com Joia, que parecia relutante em comer a comida de Tulipa. Enquanto isso, Nate se sentiu feliz e abraçou Sarah, que o ajudou a se preparar para a chegada de Joia. Desde então, Nate e sua família se aproximaram e Nate não se sentiu mais sozinho. Ao mesmo tempo, Tulipa e Júnior se tornaram mais próximos enquanto viajavam juntos com Diamond. No escritório da Corner Store, Rocha intencionalmente mudou o endereço de Joia para que ela não chegasse à casa de Nate. Enquanto isso, Tulipa e os outros chegaram ao porto, mas foram perseguidos por lobos que se transformaram em um carro. Quando estavam cercados
Jasper chegou e os levou para um navio que navegava no oceano. Os lobos formaram um coração partido para mostrar sua tristeza por não poderem adotar Joia. No navio, Tulipa expressou sua raiva por Jasper não deixá-la conhecer seus pais, mas Jasper revelou que havia coletado secretamente fragmentos da lâmpada do endereço dos pais de Tulipa. Infelizmente, faltava um fragmento que Tulipa agora carregava. Logo depois, Tulipa deu o fragmento para Jasper para que eles pudessem encontrar o endereço de seus pais. Ela ficou feliz com a ideia de voltar para casa e Junior a incentivou a encontrar seus pais. Então Tulipa foi com Jasper, mas quando chegou à casa de seus pais e estava prestes a tocar a campainha, decidiu ir buscar Diamond primeiro. Enquanto isso, Junior chegou ao endereço de Diamond de volta à casa da família Gardner. Eles ficaram surpresos com o que pensaram ser um pacote de bebê encomendado por Nate, mas acabou sendo policiais pedindo para remover as luzes da mini pista de pouso no telhado. Nate ficou triste, mas teve que tirar as luzes que instalou com seus pais. Por outro lado, Junior ficou chocado ao ver Rocha no endereço de Joia. Ele foi capturado e amarrado enquanto Joia era levada pelos pinguins para o escritório da Corner Store. Quanto a Tulipa, quando ela chegou ao endereço de Joia, encontrou Junior amarrado e descobriu que Joia havia sido levada por Rocha. Tulipa encomendou algo da Corner Store e o devolveu para se infiltrar no escritório sem ser detectada. Lá dentro havia um evento com as cegonhas, então Tulipa e Junior se disfarçaram de mascotes para entrar na sala onde Joia estava. Eles lutaram com os pinguins silenciosamente para evitar acordar o bebê adormecido. Logo depois, Junior e Tulipa conseguiram resgatar Joia, mas seu disfarce foi descoberto, então correram para o escritório de correios. Sob pressão, Tulipa ameaçou colocar cartas na máquina de fazer bebês e, apesar da oferta de Rocha para Junior se tornar presidente, ele desafiou seu chefe e carregou 1 milhão de cartas na máquina. Como resultado, a máquina começou a produzir bebês e as cegonhas começaram a entregá-los aos seus destinos usando cestos de pano. Enquanto isso, Hunter tentou destruir a máquina com uma ferramenta pesada, mas Joia apertou um botão que controlava um robô, fazendo-o cair do prédio no rio com os tubos de entrega de bebês vazios. As cegonhas usaram cobertores para carregar os bebês até seus pais, que ficaram encantados em receber seus novos membros da família. À noite, Nate ficou emocionado ao ver uma cegonha voando com o bebê que ele havia encomendado. Logo depois, ele acendeu as luzes para receber Joia. Depois de completar a missão, Junior e Tulipa se despediram. Então Junior e as outras cegonhas acompanham Tulipa até a casa de seus pais. Quando a porta se abriu, a família de Tulipa a recebeu calorosamente após 18 anos de espera e até abraçaram Junior, expressando sua gratidão. Terminando assim o filme de 2016, Cegonhas, a história que não te contaram. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima entrega de bebês. Valeu, é nóis. Fui.